Olá, eu sou Valdenor Ferreira, professor de Direito do Trabalho, e nesta aula nós falaremos a respeito da proteção ao trabalho do menor. Vamos à nossa aula? Como fundamento da proteção ao trabalho do menor, o menor ganhou proteção legal para o desempenho de suas atividades, principalmente pelo fato de que se encontra no processo de amadurecimento físico, mental, moral, espiritual e social, não podendo existir ou coexistir funções que possa desempenhar e ver prejudicado esse processo. Assim, a tutela do trabalho do menor apenas se evidencia no momento em que o trabalho interfere na sua formação moral, física, cultural, etc. Assim, os principais fundamentos da proteção do trabalho da criança e do adolescente são os seguintes: nós temos a proteção de ordem cultural, onde o menor deve poder estudar e receber instruções. Nós temos a proteção de ordem moral, onde o menor não deve trabalhar em locais que prejudiquem a sua moralidade. A proteção de ordem fisiológica, onde o menor não deve trabalhar em locais insalubres, perigosos, penosos ou à noite, para que possa ter desenvolvimento físico normal. E, por fim, a proteção de ordem de segurança, pois o menor, assim como qualquer trabalhador, deve ser resguardado com normas de proteção que evitem os acidentes de trabalho que podem prejudicar a sua formação. Mas quem é considerado empregado menor? Para fins de enquadramento, deve-se entender que menor empregado é aquele com idade de 16 a 18 anos que presta serviço a empregador mediante relação contratual de trabalho. O artigo 402 da CLT diz que menor é a pessoa que ainda não tem capacidade plena, ou seja, a criança e o adolescente. Mas quem é criança e quem é adolescente? A Lei 8.069 de 1990, conhecido como Estatuto da Criança e do Adolescente, determina no seu artigo 2º que criança é a pessoa que tem de 0 a 12 anos incompletos e adolescente quem tem de 12 a 18 anos de idade. Porém, a Constituição Federal de 1988 faz uma diferença entre menor e criança e adolescente. A Constituição Federal emprega a denominação menor quando quer se referir à sua incapacidade ou à inimputabilidade. Porém, quando as normas se destinam à proteção especial, ela usa as denominações criança e adolescente. Ainda no campo constitucional, a Constituição traz como alicerce o artigo 7º, inciso 30, que proíbe a diferença de salários de exercício de função e de critério de admissão por motivo de idade, e no inciso 33 do artigo 7º, ela vedou o trabalho noturno perigoso ou insalubre aos menores de 18 anos e qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos de idade. A proteção ao trabalho da criança e do adolescente, no campo das obrigações, o menor goza de privilégios que possam atender os fins de proteção ao seu desenvolvimento. Assim, de acordo com o artigo 404 da CLT, é proibido o trabalho no período noturno para menores. Também é proibido ao menor o trabalho considerado perigoso ou insalubre, como a gente vê no artigo 405, inciso 1º da CLT. É proibido também ao menor o trabalho como empregado menor de 16 anos. Claro que tem uma ressalva que, como aprendiz a partir dos 14 anos, isso é possível, como manda o artigo 7º, inciso 30 da Constituição. É proibido também o trabalho em ambiente prejudicial à moral e à saúde, como casas de espetáculos, cinemas, boates, cabarés,
bares, danceterias, entre outros. Isso a gente pode ver no artigo 405, inciso 2º da CLT e nos artigos 67 e 80 do Estatuto da Criança e do Adolescente. É proibida a prorrogação de horas extras, exceto para compensação semanal, com previsão em negociação coletiva ou em caso de força maior, desde que o trabalho do menor seja indispensável. E fica limitada a duração do trabalho de 12 horas diárias, com acréscimo de 50% sobre a hora normal. É proibido o trabalho em ruas, praças, logradouros, entre outros, sem autorização judicial, como manda o artigo 405, parágrafo 2º da CLT. Ainda no campo da proteção ao trabalho da criança e do adolescente, é proibido o trabalho que demande trabalho muscular superior a 20 kg, se contínuo, ou 25 kg, se ocasional. A remoção de material feito por impulsão ou tração sobre vagonetes de trilhos e de carros de mão ou quaisquer aparelhos mecânicos será permitida ao menor. Artigo 390 e o parágrafo único, cumulado com o artigo 405, parágrafo 5º da CLT. É proibido discriminar o salário em razão da idade, como manda o artigo 7º, inciso 30 da Constituição Federal. Deve o empregador facilitar a mudança de função quando esta for prejudicial ao seu desenvolvimento, como manda o artigo 426 da CLT. O artigo 427 da CLT e o artigo 15, inciso 2º da Lei 12.852 de 2003, diz que o empregador deverá proporcionar tempo necessário para o menor frequentar as aulas. O gozo das férias deverá coincidir com as férias escolares e sempre de 30 dias, não podendo fracionar o gozo de férias. Quando o menor tiver mais de um emprego, ou seja, quando ele trabalhar para mais de um empregador, as jornadas de trabalho deverão ser somadas para fim de limitação da duração do trabalho, como manda o nosso artigo 414 da CLT. E contra os menores de 18 anos não corre prazo prescricional. Isso está lá no artigo 404 da CLT. No que diz respeito aos deveres e responsabilidades em relação ao menor, ao responsável legal do menor ou autoridade competente é facultado pleitear a extinção do contrato de trabalho, desde que o serviço possa acarretar para ele prejuízos de ordem física ou moral. A duração do trabalho do menor, como qualquer trabalhador, ele fará 8 horas diárias e 44 horas semanais. Está no artigo 7º, inciso 13 da Constituição e no artigo 411 da CLT. Após cada período de trabalho, quer contínuo, quer dividido em 2 turnos, haverá um intervalo de repouso não inferior a 11 horas, como manda o artigo 412 da CLT. No tocante aos intervalos para repouso e alimentação, os menores, assim como qualquer trabalhador, ele tem direito de 1 a 2 horas para trabalhos com jornadas superiores a 6 horas diárias e 15 minutos quando tiverem sujeitos a jornada superior a 4 horas e inferior a 6 horas de trabalho. Porém, aqui existe uma ressalva, porque para maior segurança do trabalho e garantia da saúde dos menores, a autoridade fiscalizadora poderá proibir-lhes o gozo dos períodos de repouso nos locais de trabalho, como está escrito no artigo 409 da CLT. No tocante à aprendizagem, o contrato de aprendizagem é o contrato de trabalho especial, ajustado por escrito e por prazo determinado, em que o empregador se compromete a assegurar ao maior de 14 anos e menor de 24 anos, inscrito em programa de aprendizagem, formação técnico-profissional metódica compatível com o seu desenvolvimento físico, moral e psicológico, e o aprendiz a executar com zelo e diligência as tarefas necessárias a essa formação,
Esse conceito está lá no artigo 428 da CLT. Os aprendizes com deficiência, eles poderão ter mais de 24 anos de idade, sem qualquer limite de idade, conforme o artigo 428, parágrafo 5º da CLT. No caso, a natureza jurídica do contrato de aprendizagem, ele é um contrato especial por prazo determinado, não pode ser celebrado por mais de 2 anos de idade, exceto quando se tratar de pessoa que tenha deficiência, e só pode ser prorrogado uma única vez, observado o prazo máximo de 2 anos. A validade do contrato de aprendizagem pressupõe a anotação na carteira de trabalho e previdência social, matrícula e frequência do aprendiz à escola, caso não haja concluído o ensino médio, e inscrição em programa de aprendizagem desenvolvido sob orientação de entidade qualificada em formação técnico-profissional metódica. No Brasil, os casos mais clássicos são as entidades do Sistema Nacional, do Serviço Nacional de Aprendizagem, conhecido como Sistema S, Senai, Senac, Senar, Senat, entre outros. A duração do trabalho do aprendiz não excederá 6 horas diárias, sendo vedadas a prorrogação e a compensação de jornada. O limite de 6 horas poderá ser de até 8 horas diárias para os aprendizes que já tiverem completado o ensino fundamental, se nelas forem computadas as horas destinadas à aprendizagem teórica. No caso da extinção do contrato de aprendizagem, ele pode se dar a seu termo, quando chega ao final do contrato, quando o aprendiz completar 18 anos ou ainda antecipadamente nas seguintes hipóteses: por desempenho insuficiente ou inadaptação do aprendiz, por falta disciplinar grave, ausência injustificada à escola que implique a perda do ano letivo ou a pedido do aprendiz. Obrigado pela atenção. Essa foi a nossa aula sobre a proteção ao trabalho do menor. Então, meu abraço para vocês e até a nossa próxima aula.